Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a palavra, com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão. Vamos orar, peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Glorioso Deus, soberano Pai, Criador dos céus e Criador da terra, Senhor, aqui estamos em tua presença, Deus, mais uma vez, meu Pai, para te louvar e agradecer pela oportunidade a qual o Senhor, por bondade, por misericórdia, concede-nos, ó Pai. Abençoa nossas vidas, abençoa esse culto, abençoa os ouvintes, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Fala conosco, Senhor, de uma maneira gloriosa, de uma maneira especial. Tira todo o impedimento, toda a barreira do nosso caminho. Nos abençoa, segundo a tua misericórdia, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Assentai, meus irmãos, desocupe as tuas mãos e dê a salva de palmas a Jesus do Alegre. Glória a Deus. Peço, por favor, toda a atenção dos irmãos. Desde segunda-feira, domingo, depois do culto, fiquei com a garganta ruim e de segunda para cá, tenho passado uma situação difícil com a gripe e dor no corpo, terrivelmente. Estamos aqui pela misericórdia e pelo amor de Deus. E peço aos irmãos atenção, reverência, para que a gente possa estar explicando a palavra de Deus, para que os irmãos possam estar entendendo, acerca
desse texto, desses dois textos que nós acabamos de ler. O primeiro texto fala acerca dos deveres, da união, do casamento. E o segundo texto, do capítulo 6, do verso 1 ao 4, fala acerca dos filhos e os pais, o relacionamento, a forma que um tem que tratar o outro, que talvez tem pessoas que não entendem isso, Eu conheci pessoas que casaram e foi procurar livros, procurar meios como instruir o filho, As literaturas, como ensinar crianças. E na verdade a palavra de Deus, ela tem a base para tudo na nossa vida. Tudo que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria, ele deixou registrado, aqui muitos conselhos, muitos ensinamentos, para a igreja dentro dos seus dias, como também para mim, para você, para todos nós e para todos os que virão até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa aqui que o apóstolo Paulo ele fala aqui no verso 22 do capítulo 5 de Efésios, ele fala aqui, presta bem atenção as irmãs, ele diz: vós mulheres, está falando das mulheres de uma forma geral, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Veja que a forma que Paulo ele orienta é que há uma hierarquia, a mulher, o esposo e o Senhor, há uma hierarquia. E Paulo aqui ele está dizendo para a mulher sujeitar, ou seja, submeter, no grego sujeitar quer dizer submeter, com o sentido de uma ação contínua ou habitual. Essa submissão ela tem que ser voluntária e não forçada. Então está dizendo aqui que a mulher ela tem que sujeitar ou submeter ao marido, não de uma forma obrigatória, que é imposta, mas sujeitar por uma forma de amor, como ela sujeita o Senhor. Então veja, a mulher aqui está falando para quem é crente, não está falando para o mundo. Então quer dizer, se a mulher que serve, que está na igreja, está difícil a garganta, se a mulher que está na igreja, servindo a Deus, ela é sujeita, ela é submissa ao Senhor, ela faz tudo na vida dela na direção de Deus. Provavelmente amanhã, depois quando ela casar, que ela tiver um esposo, a Bíblia diz que ela tem que ser submissa ao seu marido, como ela é submissa a Cristo. Não passar por cima do marido e dizer: eu sou submissa a Cristo e vou ciscar, desculpa da expressão, como uma galinha cisca uma folha ou qualquer coisa e joga para trás, o meu negócio é com Deus, o meu marido fica para trás. Isso está errado e não é assim que a Bíblia diz. Veja a ordem: vós mulheres, sujeitai-vos ou submeter-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então quer dizer, se a mulher ela submete a Deus, ela vai se submeter ao seu marido. Agora, se ela não se submeter ao marido, supostamente também ela não se submete a Deus. E veja uma coisa, a Bíblia mostra para nós lá em Gênesis 2,18, quem tem curiosidade que veja, Gênesis 2,18, a Bíblia fala que o Senhor ele criou a mulher, ele fez a mulher como uma auxiliadora, ele não fez uma mulher como uma direção, ele não fez a mulher como uma cabeça, como uma liderança. O Senhor ele fez a mulher uma disjuntora, alguém que andasse à direita, uma companheira, uma ajudadora, não alguém que impusesse ordem, não alguém que você está embaixo do meu pé, você é meu capacho. Isso está fora da Bíblia e na verdade, talvez queira Deus que ninguém aqui haja desse jeito, mas muitas mulheres têm agido desta forma com o marido, pisando no marido, orelhando o marido, humilhando
e achando que está podendo, enquanto na partida, quando nós olhamos pela palavra de Deus, ela está agindo de uma forma errônea a palavra do Senhor. Então, o Senhor Deus, Ele criou a mulher como auxiliadora. Auxiliar é o quê? É aquele que ajuda, não é aquele que impõe, não é aquele que obriga, é uma pessoa que está ali à disposição para ajudar em qualquer coisa, aqui no caso do casamento. Quando nós olhamos em Colossenses, logo aqui após Filipenses, no capítulo de número 3, veja bem, 3:18, o apóstolo Paulo ele confirma isso aos Colossenses, 3:18, ele diz: vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Então, da mesma maneira, aqui que ele fala em Efésios, ele fala também aqui em Colossenses. E veja, meus irmãos, que essa forma que o apóstolo Paulo ele está mostrando para nós, na verdade, essa aplicação deste versículo, ou este verbo, ensina para todos nós, de uma forma geral, tanto da mulher para o marido, a Deus, como de uma forma geral, todos nós a Deus, nos ensina que a submissão, ela não é algo que é imposto, mas é uma decisão amorosa e uma decisão contínua, que a esposa, ela toma, ela sente, assim como uma igreja, ou como a igreja, ela decide submeter-se ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A igreja, ela precisa ser submissa às ordens de Deus, sabendo que Ele é a cabeça, pois nós sabemos que essa submissão, ela deve ser baseada no respeito mútuo e na reverência a Deus, e nunca interpretada como uma opressão. Veja bem que é comum as pessoas olhar para uma igreja que tem ensinamento, para uma igreja que tem doutrina, e achar que a doutrina, achar que o ensinamento é algo que ela está sendo imposta, é algo que é para oprimir, é algo que, como um peso, né? Tem gente que diz: eu não gosto de igreja de doutrina porque o fardo é pesado, né? Porque a doutrina é pesada, eu tenho que mudar toda a minha vida, eu tenho que mudar tudo que eu faço nessa terra. Meus irmãos, tudo que Deus ele dá para nós é por amor a nós. Os ensinamentos do Senhor é por amor. A Bíblia diz que o mandamento de Deus, os mandamentos do Senhor, eles não são pesados para a igreja, eles não são pesados para nós. Então, se nós amamos ao Senhor, se nós somos gratos a Ele pelo que Ele fez a nós vamos ser submissos, nós vamos aceitar em perfeita harmonia e perfeito amor os mandamentos do Senhor para nós. Observamos o versículo de número 23, ele diz: porque o marido é a cabeça da mulher. Veja, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Meus irmãos, quando o original ele fala cabeça, que quer dizer kephalé, né, a palavra no grego, a cabeça, como aqui está dizendo, ela indica liderança e indica autoridade. Então veja, quando está dizendo que o homem ele é o cabeça da mulher, está dizendo que ele lidera e que ele tem autoridade, está dizendo que ele conduz, que ele está na frente. Então, cabeça quer dizer liderança e autoridade. Isso significa o marido no relacionamento. E ele diz, continua dizendo, que como Cristo a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. A palavra Salvador, né, vem de soter, de soterologia, de salvação. Soter ou Salvador vem reforçando o papel sacrificial de Cristo como um modelo para o marido, ou seja, como Cristo ele se sacrificou, dando a sua própria vida pela igreja. Assim também o marido
ele se sacrifica havendo necessidade, dando a sua própria vida pela sua esposa. Meus irmãos, eu peço atenção, por favor, está difícil. Por gentileza, coopere, por favor, em nome de Jesus Cristo. Quando uma aplicação prática desse versículo de número 23, aqui a Bíblia estava dizendo que o marido, ele é chamado a liderar a sua casa, a liderar a sua esposa, a liderar a sua família em um amor sacrificial, colocando as necessidades de sua esposa em primeiro lugar, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Assim implica servir a família, garantindo que todos cresçam espiritualmente e emocionalmente. Então o marido, ele tem uma função da liderança, é uma função que ela é árdua para o homem, é muito árdua, né? Por isso que eu sempre falo, ser homem não é fácil. Eu sempre procurei usar a minha vida como exemplo, cada um usa a sua que quiser. Eu sempre procurei trabalhar, né? Desde pequeno, desde 7 anos, 8 anos, por aí, desde que eu me lembre, eu já trabalhava, roça, fazenda, trabalhar, não enrolar, ficar deitado embaixo de alguma coisa, trabalhar, mão calejada, sangue, enfim. E com 12 anos, 13 anos, eu tinha responsabilidade, eu já ajudava a manter a casa, na ausência do meu pai e da minha mãe, eu mantinha a casa. Eu casei nessa responsabilidade, como eu sendo homem, eu tenho que manter a casa, eu tenho que fazer compra, eu tenho que pagar aluguel, pagar água, pagar luz, vestir a minha esposa, me vestir, ou enfim, tudo aquilo que Deus der, eu que preciso manter. Essa foi a minha mentalidade, e a minha mentalidade até hoje, eu imagino que não esteja errado, porque a gente olha na Bíblia e nós vemos que essa é a função do homem. O homem, ele é o provedor, né? Só que infelizmente, dá a impressão que hoje as coisas mudaram de rumo. Dá a impressão que hoje o homem, ele coloca um vestido, ele coloca uma saia, ou ele coloca uma roupa íntima, ele fica lá em casa lavando louça, limpando casa. Não é errado, ele tem que fazer isso na folga, tem que ajudar, o fardo tem que ser dividido, né? Tem que ser compartilhado, na verdade. Mas é o que ele faz, ele fica em casa e a mulher vai para o trabalho. A mulher vai trabalhar, levanta de madrugada, chega quase de madrugada, o tempo é curto, é o cansaço, a fadiga, o homem em casa e a mulher trabalhando fora. O homem em casa e a mulher trabalhando fora. Esse não é o papel, isso está errado, isso é antibíblico. Não é assim que funciona. O provedor da casa é o homem. Então, ser homem, ser marido, ser esposo, ser pai de família, tem que carregar esse fardo. Ele tem que procurar, como aqui é o resumo do versículo, ele tem que liderar em amor sacrificial, colocando a necessidade de sua esposa sempre em primeiro lugar. Ele tem que suprir a necessidade da esposa, ele tem que estar ali em tudo que houver necessidade, ele tem que estar ali para suprir, para ajudar. Por isso ele é o marido, ele é o esposo, ele é o provedor da casa. O próximo versículo chama aqui a nossa atenção, que é o versículo 25, que diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vamos atentar de novo. Vós maridos, amai vossas mulheres. Então não está dizendo aqui, mulher, ei, você tem que amar o teu esposo. Está dizendo aqui que o esposo, ele tem que amar a mulher, porque ele é o cabeça, provém dele a questão do amor. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Veja aqui, meus irmãos, que quando se fala na questão do amor, do marido amar a sua mulher, aqui ele está dizendo de uma forma geral,
né? Não é a nossa forma do relacionamento, eu te amo, minha esposa, é de uma forma geral. É no momento da alegria, é no momento da tristeza, é no momento que ela está do lado, é no momento que ela não está do lado, é no momento que ela ajuda, é no momento que não dá para ajudar. O amor aqui está usando como aquele amor ágape, o amor incondicional. E veja uma coisa que chama a nossa atenção, que o marido, aqui mais uma vez ele é chamado aqui como o amor sacrificial, sempre buscando o bem-estar da esposa. Isso significa renunciar ao egoísmo, priorizando o cuidado e o crescimento espiritual da sua esposa. Orar pela esposa, abençoar a sua esposa, ajudá-la no crescimento, na responsabilidade que lhe fora colocado por Deus na sua mão. Coisas que hoje muitos de nós têm deixado de fazer. E veja, meus irmãos, eu quero dizer algo para a igreja, que muitas das vezes nós queremos ser justo numa coisa, ser certo em outra, e nós erramos na principal, que não é cumprir a palavra de Deus. E a Bíblia fala para nós lá no livro de Oséias que o povo do Senhor, o povo de Deus, eles foram destruídos porque eles rejeitaram o conhecimento. Conhecimento, meus irmãos, nós não podemos rejeitar. Todo o conhecimento que nós temos, que nós adquirimos de Deus, ninguém pode tirar de nós. Nós vamos levar com nós para a sepultura. Só que detalhe, nós adquirimos o conhecimento e tem que haver o que em nós? A prática. Nós precisamos praticar. Nós temos que praticar. Imagina, você não sabe escrever, você aprende a escrever, o que você tem que fazer? Você tem que praticar a escrita. Você não sabe o idioma, o inglês, você vai e aprende. O que você tem que fazer? Você tem que praticar. Quanto mais você pratica, mais você vai se adaptar ao idioma. Tudo na nossa vida é dessa maneira. A gente não pode aprender e deixar de lado, como a palavra de Deus. Eu até achei interessante aqui a irmã contando o testemunho que está lendo a palavra de Deus, que está já em Ezequiel. Tem um amigo meu que, quando eu vim de São Paulo para cá, em 2013, ele já havia lido a Bíblia 99 vezes. Ele estava na 99ª vez lendo a palavra de Deus. Agora já deve estar em 100 e poucas vezes. Então, ou seja, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você adquire conhecimento. Você não vai adquirir conhecimento só de primeira, mas quando você adquirir o conhecimento, o que você tem que fazer? Colocar em prática. Não adianta a gente ter o conhecimento só para a gente instruir os outros. Não adianta ter o conhecimento só para a gente apedrejar, bater nas pessoas. Nós temos que ter o conhecimento e nós temos que mostrar que nós conhecemos pelos nossos testemunhos. Amém? O versículo 28 diz assim, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Isso aqui é interessante. Veja bem, esse verbo aqui, ele transmite a ideia de dever ou de obrigação moral do homem. O marido tem a obrigação de cuidar de sua esposa, assim como ele cuida do seu próprio corpo. É a obrigação dele, do marido, cuidar da esposa como ele cuida dele, como ele cuida do próprio corpo dele. Interessante, meus irmãos, isso aqui é que ele deve garantir que suas necessidades físicas, emocionais e espirituais sejam supridas, promovendo um ambiente de segurança, um ambiente de paz, um ambiente de amor. Veja aqui que o homem, aqui então, de uma forma geral, nesse versículo 28, a Bíblia mostra para nós que ele é aquele que supre toda a necessidade da sua casa, a necessidade da sua esposa. Alguém pode dizer, pastor, mas não está ocorrendo assim na minha casa. O que eu tenho que fazer? Primeiro, o que você tem que fazer? Ore a Deus, peça para Deus preparar algo melhor para o teu esposo, um trabalho melhor, uma condição melhor.
Segundo, o que você puder ajudar, ajude-o até ele ter condição de te manter, de te ajudar, de fazer suprir todas as suas necessidades. Não o apedrejando, o abandonando, lançando fora, porque hoje é comum, né? Como diz, os direitos são iguais, então eu tenho o meu, ele tem o dele. Ué, mas não é isso que a Bíblia diz. Quando um tem, eu lembro uma ocasião quando eu comecei a namorar com a minha esposa, e por trabalhar cedo, sempre eu tive dinheiro, sempre eu tive condição, e eu procurava, sempre que eu tinha namorado, no caso minha esposa, sempre eu procurava pagar tudo, sempre eu estava na frente, nunca deixei a mulher, a minha esposa, pagar alguma coisa, né, pegar carteira, e nunca fiz isso. E chegou uma determinada situação que eu não tinha dinheiro, né, eu saí da empresa, tive que pagar algumas coisas e fiquei sem dinheiro. E no final de semana, minha esposa, que era namorada, dizia: vamos em tal lugar, sei lá, um show, algum lugar para a gente, não era crente. Eu disse para ela: não vou. Por quê? Eu falei: não, porque eu não tenho dinheiro. É no sábado à tarde. Mas ela disse: eu tenho. Eu falei: você tem, mas eu não tenho, então eu não vou. Ela pensou, olhou para mim e falou: nós estamos namorando, não sei como que vai ser a nossa vida pela frente, mas eu estou com você para a gente somar. Ela não era nem crente, para nós somar. Não quero individualismo, eu quero o que é meu é seu, o que é seu é meu, e nós vamos somar nós dois. Agora, se você ficar nessa, de só você pensar o que é teu, o que é meu, não vai dar certo não, não quero saber disso não. E ela levantou, saiu, bonita, arrumada, cheirosa, com as duas amigas. Eu fiquei preocupado, eu falei: agora, ela vai sair, vai que tem algum cara por aí, desculpa da expressão, algum sem vergonha, vai mexer. Eu fiquei nervoso, porque eu já falei que eu não ia, agora eu vou mudar a minha opinião. Ela foi, deixou um dinheiro com a minha mãe e falou: entrega para ele. Deixou acho que R$20 na época, quase 30 anos atrás. E veja, que eu olhei, depois minha mãe foi lá levar para mim e falou: meu filho, essa daí é a mulher certa, ela não é crente, e ela está pensando de você somar com ela quer somar com você, você somar com ela, é uma pessoa certa, não abre mão dela não. Eu falei: mas ela já foi, já saiu. Ela não tinha ido nada, estava escondida, só para ouvir. Aí depois ela ouviu, passou um pouco, ela voltou, e nós ficamos lá, eu pedi perdão, enfim, acabamos indo ali para algum lugar perto mesmo, em São Paulo, mas eu falei: não, tá certo. E aí eu comecei a aprender, mas é difícil, você não tem hábito de receber, você só faz, paga e depois tem que receber na ausência do que é teu, né? Isso não quer dizer que eu vou ter que sempre, ou que o homem vai ter que sempre estar na responsabilidade, né? É interessante, a minha esposa sempre dá até oportunidade, eu dou alguma coisinha para ela, ela vai, guarda, esconde lá, de repente a gente vai a algum lugar, eu estou sem nada, daí ela abre a bolsa, fala: lembra aquele dia você me deu? Aí tem aqui alguma coisa, tu apaga lá. Eu falo: olha, que benção. Então é assim que funcionam as coisas, né? Não é igual hoje, a gente fala: isso aqui é meu, isso aqui é teu, você vira. Não pode ser desse jeito. O meu corpo não é meu, ele pertence à minha esposa, o corpo dela não é dela, pertence a mim. E tudo que envolve nós é dessa maneira, o que a Bíblia nos ensina, né? Talvez você até hoje pensou diferente, não é assim que funcionam as coisas. Isso é meu. Não é seu não, é nosso, não existe meu dentro de casa. Dentro de casa é nosso, não é meu. E veja, amados e queridos irmãos, que o versículo de número 31, para a gente não perder aqui muito tempo, o versículo 31 diz: por isso, veja bem, por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão, vamos ver bem, e serão dois numa só carne. Veja que os dois vão se unir e vai formar um. Que matemática estranha, não é? 1 mais 1 se forma 1 pela Bíblia. Só que na nossa matemática 1 mais 1 é 2. Ou seja, é individual, a soma de 2 é individual, de 2 unidades, se forma 2. Aqui na de Deus, formando o homem e a mulher, vai se tornar uma única pessoa. Então o homem, ele se completa com a sua esposa.
A sua esposa se torna uma com o seu esposo, o homem se torna um com a sua esposa. Por isso, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para a igreja, que o casamento, segundo a Bíblia, ele é inviolável. O casamento ele é inviolável segundo a palavra de Deus. A Bíblia não permite que o homem e a mulher se dissolvam, porque juntos os dois, o homem ele é um só, quando ele junta com a mulher. Então o homem sozinho ele é 50%, quando ele junta com a mulher ele forma 100%. A mulher sozinha é 50%, quando ela junta com o homem ela forma 100%. Ela é completa com o marido é completo com a esposa. Então não tem como dividir essa unidade, é impossível dividir, vai ter falha. Então o casamento é indissolúvel. Veja, por isso deixará o homem seu pai, deixará a sua mãe. Ah, pastor, mas eu me uni, mas eu amo tanto minha mãe, eu amo tanto meu pai, eu tenho que estar lá. Meus irmãos, veja bem, talvez alguém aqui conheça, o que eu vou falar é novidade. Muitos casamentos se dissolveram, muitos casamentos estão dissolvendo porque a pessoa casa e esquece, ó. Tá vendo isso aqui? Suponhamos aqui um cordão umbilical, tá aqui, ó. Tô ligado aqui, ó. Aqui eu tô, e aqui tá meu pai, minha mãe. Então tudo que eu vou fazer, eu tô ligado na minha mãe. Tudo que eu vou fazer, eu tô ligado no meu pai. Eu tô mais com eles do que com a minha esposa. Minha esposa tá mais com a mãe, com o pai dela, do que comigo. Sabe quando um casamento desse vai dar certo? Nunca. Amanhã, mais cedo ou mais tarde, vai romper. Eu casei, a minha vida agora é independente. É eu e minha esposa e ponto final. A minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, ou quem quer que seja, é segundo plano. Primeiro eu e minha esposa, minha vida, e na oportunidade, numa visita, enfim, tiver tempo, eu vou lá, almoço, cumprimento, vejo, enfim, mas a dedicação total é a minha casa, é a minha esposa. Eu devo explicação, tenho responsabilidade com ela, não com a minha mãe ou com meu pai. Sabe o que os irmãos estão entendendo? Uma coisa que eu percebi aqui em Goiás é isso, que os casais, a família, são muito ligados. É bom, mas primeiro não pode esquecer da responsabilidade de casa. E tudo que for fazer tem que estar em comum acordo, para não haver contenda, para não haver briga, para não dar brecha para o diabo colocar cunha. Ah, mas meu pai vai falar um monte, mas minha mãe vai falar, o problema é dele. O que ele fez por você, ele já fez, ele já te criou. Agora a tua vida é independente, agora você tem a tua família, agora você vai cuidar da tua vida. Como ele cuidou da dele, cuidou de você, te entregou no altar, entregou, falou, então agora eu tenho um dono, agora então eu tenho uma dona. É assim que funcionam as coisas. Agora eu caso, não sei o que essa noite, eu vou dormir lá na minha mãe. Eu deixo a esposa em casa, eu mando ela ir para cá. Que cachorrada é essa? Desculpa da expressão. Isso não funciona, não é assim que as coisas andam não, não é assim que a banda toca não. Mas enfim, aqui quando se fala se unirá, né? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá, quando está dizendo unirá, aqui ele mostra uma união, veja bem, uma união que ela é profunda e uma união permanente, é algo profundo e permanente, ou seja, que é sempre, que é contínuo, que é sem fim. Então essa união aqui, ela é profunda, ela é permanente. Esse é o padrão original do casamento. Foi o que o Senhor falou em Gênesis 2:24, que o homem tem que deixar o seu pai, tem que deixar sua mãe, ele vai se unir à sua esposa. Isso foi estabelecido não é pela Renovo Pentecostal, isso foi estabelecido não é por qualquer pessoa, isso foi estabelecido, determinado por quem fez o casamento, por Deus. O primeiro casamento foi constituído por ele, lá no Éden, pelo próprio Deus. Então eu não tenho poder de anular isso aqui, você não tem poder, ninguém tem poder de anular isso aqui. Veja bem, meus irmãos, que o casamento cristão é uma união inquebrável, ou como eu falei, insolúvel, que reflete a fidelidade de Cristo para a sua igreja. E isso ensina que o vínculo matrimonial deve ser fortalecido continuamente com fidelidade e compromissos mútuos.
A fidelidade da mulher para o marido, a fidelidade do marido para a mulher. Isso tem que ser contínuo, isso tem que ser mútuo, para que possa dar certo. Porque não adianta o marido ser fiel, a mulher ser infiel. Não adianta a mulher ser fiel e o marido ser infiel. Tem que ser ambos iguais. A fidelidade tem que ser igual de um para o outro. Assim como Cristo pela igreja, que ele foi fiel, que ele se entregou, assim também da mesma forma o marido. Quando se fala em amor sacrificial, assim como Cristo, ele deu a sua vida pela igreja, o marido, ele deve sacrificar-se por sua esposa diariamente, buscando seu bem-estar em todas as áreas, Ele sai de madrugada, está lá no sol escaldante, está lá no trabalho, não importa qual seja, está ali, está árduo, o negócio não está fácil, o chicote está estalando, está aí quebrando pedra, mas ele diz: eu estou fazendo isso para manter o bem-estar da minha esposa, eu estou fazendo isso porque eu a amo, eu estou fazendo isso porque eu preciso vesti-la, eu tenho que dar um vestido novo para ela, eu estou fazendo isso porque eu tenho que calçar, tenho que comprar um sapato novo para ela, eu estou fazendo isso porque ela gosta de comer, sei lá, uma lasanha, e eu estou trabalhando, estou dando duro porque eu vou comprar aquela lasanha que ela quer. Então assim, ele procura estar ali no seu dia a dia, no seu trabalho forçado, não importa qual seja, ele está ali porque ele sabe que ele tem uma esposa que está em casa, que está cuidando da casa, cuidando da roupa dele, cuidando da comida dele, cuidando dos filhos se tiver, ou projetando a vinda dos filhos. Ele sabe que ela está lá, também fazendo, cuidando da roupa. Estou aqui lavando a roupa do meu amor, do meu bem, estou aqui costurando, estou aqui arrumando, né, que ele vai precisar da roupa limpinha, roupa cheirosa, para colocar amanhã. Estou fazendo a comida, o prato que ele mais gosta, porque ele comprou, quero me alegrar com ele, e assim vai. Ele está trabalhando, pensando nela, ela está trabalhando em casa, pensando nele no trabalho. Esse é o amor mútuo, é o que Deus quer. Só que hoje, infelizmente, não está sendo assim. Eu estou trabalhando, o dinheiro é meu, eu vou comprar o que eu quero. Ah, mas ele falou que queria tal, o problema é dele, ele se vira, ele está trabalhando, ele compra. Que espécie de relacionamento é esse? Saiu da onde? Da onde saiu esse relacionamento? Cada um por si. Se une só quando vai deitar. Ainda quando? Por isso, meus irmãos, que o diabo tem agido, por isso que o diabo tem marretado, tem colocado a cunha, está destruindo as famílias, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos praticando. O segundo ponto aqui, da submissão, fala da submissão voluntária. E o que vem a ser isso? A submissão da esposa, na verdade, é uma resposta ao amor sacrificial do marido, e não uma obrigação forçada. Quando ambos seguem o modelo de Cristo, a igreja, o casamento floresce em harmonia e no respeito mútuo. Ou seja, não há contenda dentro de casa, não há briga dentro de casa, o homem respeita a mulher respeita o homem, e assim as coisas fluem, porque ninguém quer ser maior do que ninguém. O homem está ali no nível dele, a mulher está no nível dele, ele ama ela ama ele, e assim as coisas fluem. O último ponto desse é a fidelidade e unidade. Fidelidade e unidade, que é o vínculo matrimonial, ele deve ser alimentado continuamente por amor, respeito e serviço mútuo, com reflexo na unidade entre Cristo e a sua igreja. Sempre a base é Cristo e a base é a igreja. Do que? Mostrando o amor de Cristo, o que Cristo fez, o que ele passou pela sua igreja. E assim também o marido, como cabeça, ele tem que viver esse exemplo, e a mulher também sendo submissa a ele, como ela é submissa a Deus. O segundo tópico aqui é o capítulo 6, onde fala sobre os filhos. E o versículo 1 diz assim, do capítulo 6: Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então,
o presente imperativo ativo quer dizer obedecei. Obedecei indicando uma ação contínua de submissão. Vós, filhos, obedecei. Ou seja, os filhos, eles têm que ter uma continuidade de submissão aos pais. Até hoje, tenho 50 anos, ligo para o meu pai e para minha mãe, se eu ligar 5, 10 vezes no dia, bença meu pai, bença minha mãe, bença tio, bença tia. Mas hoje, alguém olha para o pai, e aí, velho? Alguém olha para a mãe, e aí, velho? Aonde está o respeito? Aonde está a submissão? Obedecei a vosso Pai no Senhor, porque isto é justo. A palavra justo, ela quer dizer, reforça a moralidade e a retidão desse mandamento. Ou seja, como Êxodo 20, verso 12, onde fala acerca dos mandamentos, está dizendo lá, o mandamento de honrar o pai e a mãe. Isso é mandamento, isso é ordenança de Deus. O filho, ele tem que honrar o pai e a mãe. Tem filho aí xingando, mandando a mãe, o pai, não sei para onde. Tem filho matando o pai, matando a mãe para pegar uma merreca, uma mixaria de herança, que não dá para viver um mês, já acabou o dinheiro que o pai tem. Sabe o que é isso? As pessoas estão dando lugar para o diabo, para a ganância. As pessoas estão tirando o foco da palavra de Deus e focando no mundo, focando nas novelas, focando nos filmes, focando nas coisas dessa terra. Estão esquecendo que eles são crentes, estão esquecendo que eles têm uma base, que tem um ensinamento que é a palavra de Deus. Nós precisamos cumprir essa palavra. Então, justo reforça a moralidade e a retidão desse mandamento. Então, Êxodo 20, 12 fala sobre o mandamento de honrar o pai e a mãe, e Colossenses fala que essa obediência dos filhos aos pais, ela agrada o Senhor, né? Colossenses 3 e 20 fala que isso é agradável aos olhos de Deus. E resumindo aqui, meus irmãos, essa situação, justo, aqui não é algo apenas moral, mas está de acordo com a ordem, essa ordem estabelecida pelo Senhor, estabelecida por Deus. E essa aplicação para nós, no caso, vem da obediência aos pais, é um reflexo de obediência a Deus. Peraí, se eu não consigo obedecer meu pai, se eu não consigo obedecer minha mãe, que me criou, que me fez o que eu sou, eu pergunto, será que eu obedeço a Deus? Olha para você, olha como você trata teu pai e tua mãe. Veja eles como a imagem de Deus. O que isso traz? Temor. Tremor. Temor e tremor. Por quê? Porque é meu pai. Eu tenho que reverenciá-los. Eu tenho que amá-los. Espera aí, tem uma discussão, uma incompatibilidade de ideia, é uma coisa. Agora eu querer mandar no meu pai, eu querer mandar na minha mãe, eu xingar, bater, sair na mão. Aonde já se viu isso? Um filho desse tem que morrer. Cuidado, se alguém pratica, cuidado que você pode morrer a qualquer hora. Deus pode colocar o dedo em você. Meus irmãos, por mais que nossos pais errem, eles estão certos, eles são nossos pais. Não que eu vou concordar com eles, mas a decisão deles é pai. Eu não posso brigar, ele vai bater a cara na parede, deixa bater, é o pai. Pera, ele vai bater, eu estou vendo que ele vai bater. Eu posso alertar, pai, o senhor vai bater a sua face na parede, não importa, deixa, sou eu. Ele vai lá, bate. Aí você vai bater também porque ele bateu? Não, é diferente. Você vê uma situação, está errado, você orientar, não brigar, você orientou. Ele continua, o problema é dele, você lavou a tua mão. Esse é o mistério que a palavra do Senhor nos ensina. A obediência aos pais é um reflexo da obediência a Deus. Ensina aos filhos a honrar as autoridades e desenvolver uma vida de respeito e reverência, o que é vital para o seu crescimento e também emocional.
Então quer dizer que essa forma, essa condução, essa maneira de tratar, ela vai trazer para mim um crescimento espiritual e um crescimento emocional? Exatamente, é isso que Deus quer. Outra coisa, versículo 2 e 3, olha aqui, que nós vemos lá no capítulo 20 de Êxodo: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Meus irmãos, todo mundo hoje, a maioria das pessoas que tem filhos em casa, pelo menos em São Paulo é assim, no máximo, estourando, estão vivendo 20 anos, estão morrendo antes. Agora, presta bem atenção no que eu vou falar. Por que os filhos estão morrendo antes? Rebeldia, rebelião, mau caminho. Mas qual é o motivo de tudo isso? Vamos olhar o princípio, fazer uma retrospectiva. Meus irmãos, do jeito que eu ensino meu filho em casa, do jeito que eu cobro dele em casa, do jeito que ele é em casa, ele tem que ser em todo lugar. O pai nunca pode ser palhaço. Desculpa, pai é pai, palhaço é palhaço. É diferente. Não é a mesma coisa, é totalmente distinto. O palhaço faz graça, pai instrui, pai ensina. A palavra do pai é uma só: não ou sim. Não é ai, deixa, vai, eu quero, vai. Não, vou chorar e começa a gritar, rola pra, tá bom, vai. É assim que Deus quer que você ensine seu filho? Não. A Bíblia fala em Provérbios, quem leu aqui Provérbios, tem lá pelo menos 5 ensinamentos do pai ensinar o filho. O pai que quer ver que o seu filho viva muitos anos sobre a terra, não aparte dele a correção. Instrua a criança no caminho que se deve andar, até envelhecer não se desviará dele. Ou seja, se eu cresço e me torno um mau caráter, é porque eu não tive o ensinamento correto dentro da minha casa. É porque meu pai e a minha mãe não me ensinou da forma correta. Eles falharam em me ensinar. Eles não me instruíram da maneira correta. Eles não selecionaram as pessoas que eu devia andar, que eu devia me relacionar. São meus amigos, mas que tipo de amigo? Quem é a família? Como eles são? Do que eles gostam? Tudo isso tem que ser vistoriado pelos pais. O seu filho, a sua filha, não pode andar com qualquer pessoa. Tem que ser vistoriado. Se você quer que o teu filho amanhã seja alguém, você tem que fazer a base dele desde pequeno. Você tem que fazer a base dele desde hoje. Veja aqui, a primeira coisa está dizendo: honra a teu pai e tua mãe. Quando se fala honra, aqui está no imperativo presente, e honra significa destacando uma atitude contínua de respeito. Então, quando fala para o filho honrar o seu pai e a sua mãe, isso aqui vai trazer um ato contínuo de respeito. Por quê? Porque ele é o pai e a mãe. De maneira alguma eu poderei desrespeitar o meu pai ou a minha mãe. Isso é em todo o tempo que eu viver sobre a face da terra. É um ato contínuo, honrar o meu pai e a minha mãe, respeitá-los, por ser meu pai e por ser minha mãe. Segunda coisa, no mesmo versículo diz, no 2 e 3, no 2, é o primeiro mandamento com promessa. Quando se fala primeiro mandamento, isso aqui está indicando, primeiramente, a importância desse mandamento na aliança de Deus. Ou seja, indicando a importância desse mandamento na aliança. Tantas coisas, 10 mandamentos que Deus ele deu. Inclusive nesses 10, um que o Senhor deu foi esse aqui, que é o primeiro mandamento com promessa, para os filhos honrar o pai e a mãe. Veja como que isso é importante, que isso está no mandamento, está nos mandamentos do Senhor. E às vezes, se nós distrairmos, se nós não dermos atenção a isso aqui, nós estamos perdidos. Veja que o verbo
Aqui honrar está no presente, denotando uma ação contínua, que honrar significa mais do que obedecer, envolve respeito, envolve gratidão e envolve cuidado pelos pais. Segunda coisa, a promessa, né? O mandamento com promessa. O que vem a ser promessa? Aqui remete à promessa de bênção para os que honram seus pais. Essas promessas se referem à prosperidade de longa vida, não necessariamente em termos materiais, mas de uma vida satisfatória e abençoada por Deus. Então os filhos, eles terão vida longa, eles serão abençoados com uma vida longa, como está dizendo aqui, não como vida próspera financeiramente, mas ter muitos dias de vida sobre a terra. Quem é que não quer viver bastante na terra? Todo mundo quer. Então seja fiel ao teu pai. Como eu falei em São Paulo, os jovens chegam até no máximo 20, por quê? Porque não respeitam o pai, porque não respeita a mãe, porque o pai e a mãe não ensinam direito, vira no avesso para dar tudo que o filho quer. Ele nem abre a boca: toma meu filho, toma, pega, receba, toma. Isso não é a forma de ensinar filho. O filho tem que aprender a dar valor, ele tem que aprender a trabalhar, lutar para conquistar aquilo que ele quer, porque tudo que vem fácil na nossa vida, vai fácil, a gente não dá valor, não teve preço, nós não pagamos nada. Alguém pagou, mas nós não. É como aquele que furta. Aquele que furta, ele não está nem aí por aquilo que ele furtou, porque para ele não teve preço nenhum, por mais caro que seja, né? A pessoa rouba um carro aí de 100 mil, vende ali por R$1.000, R$2.000, para ele que não quer dizer nada, ele não pagou, não comprou, ele não tem despesa nenhuma. Então o filho que recebe aquilo que de mão beijada, ele também não dá valor para os pais que deu, e ele também não dá valor por aquilo que ele recebeu. Aí o inimigo vem e faz o quê? E ceifa a vida dele. Uma aplicação prática que a honra aos pais traz bênçãos que vão além do plano físico. Ensina uma atitude de gratidão, humildade e serviço que resulta em harmonia familiar e bênçãos duradouras, né? Bênçãos que vão muitos dias. Nós lembramos de Jó, né? Nós lembramos de Abraão, nós lembramos de Moisés, tantos outros que teve lonjuras de dias na terra, que viu o filho dos filhos, que descansaram, que viveram em paz sobre a terra. Por quê? Porque eles andaram na presença de Deus. Por quê? Porque eles instruíram seus filhos no caminho do Senhor. O versículo 4, último ponto: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vou falar três coisas aqui: criar, doutrina e admoestação. Primeiro, criar. Esse imperativo presente ativo, que vem a ser a palavra criar, ou nutrir, referindo-se à educação e cuidados contínuos, né? Como ele está dizendo: vós pais, vocês têm por obrigação, né, na educação, no ensinamento contínuo dos vossos filhos. É a obrigação do pai. Não é a rua que ensina, porque se nós não ensinarmos em casa, a rua vai ensinar. Se nós não ensinarmos em casa, a escola vai ensinar. E nós temos que nos preocupar: o que é que os filhos vão aprender? Se não aprendem em casa, o que eles vão aprender fora? Segunda coisa, disciplina e instrução, com o sentido de treinamento moral e espiritual. E por último, admoestação, implicando advertências corretivas. Por exemplo, como nós já falamos em Provérbios 22:6, fala para ensinar a criança, o menino, no caminho que se deve andar. Colossenses 3:21 fala sobre a exortação aos pais a não irritar os seus filhos. Mas para não irritar o filho, ele precisa instruir a criança no caminho certo. Veja bem que disciplina refere-se à correção moral e instrução. A palavra sugere uma educação que visa um crescimento integral da criança. A admoestação, que envolve advertência, orientação e ensino corretivo,
e uma aplicação da prática. Os pais são chamados a criar os filhos com paciência e amor, oferecendo disciplina sem provocar ressentimento. A educação deve ser equilibrada entre correção e incentivo, sempre visando o desenvolvimento espiritual e moral dos filhos. Então, essa é a base que a palavra do Senhor concede aqui nesse versículo 4 aos pais, da forma correta de instruir o filho. Acerca da prática geral desses versículos, do 1 ao 4, obediência e honra, por exemplo, os filhos que obedecem e honram a seus pais, vivem em alinhamento com a vontade de Deus, recebendo bênçãos em todas as áreas da sua vida. Você aqui, minha irmã, meu irmão, que já foi filho ou que é filho, você olha para a tua vida e diz: puxa vida, minha vida é uma bênção, eu sou abençoado por Deus, eu sou próspero. Aí você olha para o teu relacionamento com a tua família, com o teu pai, com a tua mãe, a maneira que você os trata, a educação que você tem por eles, o respeito que você tem por ele. Então, a maneira que você está próspero hoje, os dias de vida que você tem, a saúde que você tem, tudo que você conquistou nessa vida é graças ao ensinamento que o teu pai te deu, o relacionamento, o respeito que você tem por eles. Uma coisa está ligada com a outra. Ah, minha vida é um inferno. Ah, meu pai e minha mãe parece que quer me matar, parece que é meus inimigos. Ah, meu filho, melhor que morresse, porque aonde vai haver paz, aonde vai haver benefício de Deus, aonde vai haver bondade, galardão de Deus, numa situação dessa onde há guerra dos pais com os filhos ou os filhos com os pais. Segunda coisa, educação equilibrada. Pais que equilibram disciplina com amor, promovem o crescimento saudável dos filhos, evitando a criação de laços quebrados ou amargura. Está falando aqui de disciplina com amor, disciplinar com amor, corrigir com amor, não é com ira, vem aqui, eu vou te matar, vou enforcar teu pescoço. Não, é corrigir com amor. Meu filho, minha filha, vem aqui, você errou, você fez assim, presta atenção, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Eu falei para você não fazer isso, você fez, não pode fazer, e agora você vai apanhar ou você vai ficar de castigo porque você fez isso. Se você for fazer outra coisa, você vai lembrar por que você apanhou, você vai saber por que você está apanhando, porque você fez aquilo. Se você fizer de novo, você vai apanhar, e você vai ali, corrige a criança com amor, instrui a criança. A próxima vez que você falar de novo aquilo, falar não, ela não vai fazer, porque ela vai lembrar que ela foi disciplinada. Ah, eu amo tanto meu filho que eu não faço nada, eu amo tanto meu filho que eu não estendo a mão por ele. Eu quero dizer que você não ama, porque a Bíblia diz que o pai, ele corrige, ele exorta todos aqueles que ele tem por filho. Deus, ele faz dessa maneira. E agora o final é a família saudável, a conclusão de tudo. Famílias que seguem os princípios de Efésios 6, do 1 ao 4, se tornam reflexo do relacionamento de Deus com seus filhos, promovendo paz, alegria, prosperidade espiritual no lar. Sabe aquela família que é exemplo? Sabe aquela família que é padrão? Aquelas crianças que você fala: meu Deus, nem parece criança, nem parece pais, eu queria morar com esses pais, eu queria ser filho deles. Você não quer me adotar, não? Então, esse relacionamento, essa amizade, colocar em prática esse versículo do 1 ao 4, dentro de casa, na nossa família, vai causar reflexo para os demais, vai causar reflexo dentro da igreja. Por onde nós passarmos, os filhos, os pais, serão exemplo para os outros que vêm. E assim Paulo, ele procurou com zelo, assim Paulo procurou com amor instruir a igreja de Éfeso, e também nos instruindo hoje por intermédio dessa palavra. Meus irmãos, que Deus, o Senhor, possa abençoar, que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração, e as palmas bem alegre exalta e glorifica o nome do Senhor. Bem alegre.